Fala galera da 3 pontos, estamos aqui de volta ao YouTube, dessa vez para ficar. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um resumo desse sábado de futebol pelo mundo, dia 5 de dezembro de 2020. Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Então, começando pela Itália, oficialmente agora o estádio São Paulo se chama Estádio Diego Armando Maradona, uma homenagem ao craque, ídolo, lenda do futebol que marcou história no clube italiano, no Napoli, que acabou falecendo nesta última semana. A prefeitura, autorizou a mudança, homologou essa mudança de nome, uma homenagem muito justa por tudo que Diego Maradona representou para o clube e para a cidade de Nápoles enquanto jogador. Ainda na Itália, mas agora falando de algo que afeta o futebol brasileiro, um clube brasileiro em específico, Balotelli não vem para o Vascão. Gravou vídeo saudando o Levenciano, um dos candidatos da presidência do Vasco, que está no imbróglio aí jurídico para resolver quem vai assumir a vaga do Campelo à frente da administração do clube, e acabou acertando com o Monza da segunda divisão italiana. Balotelli vai continuar jogando na Itália. Estava perto do Flamengo, perto do Vasco, as duas ocasiões acabou ficando mesmo na Itália. E na Itália, no campeonato italiano, na Série A, a gente teve uma vitória suada da Juventus no clássico contra o Torino. Saiu perdendo de 1-0, conseguiu a virada no segundo tempo com gols do McKennie e do Bonucci. O gol do Bonucci saiu aos 44 do segundo tempo. A Juventus não consegue engrenar no campeonato. Claro, ainda é invicta, está na terceira colocação com 20 pontos, 3 a menos que o Milan, líder com 23 e também com um jogo a menos. Vai jogar amanhã na rodada contra a Sampdoria fora de casa. E é aquela coisa, tá invicto na Série A, é ao lado do Milan o único time invicto, mas que não joga um bom futebol, soma muitos empates, muitos tropeços, tem 5 vitórias e 5 empates, algo que não condiz com o que a Juventus vem sendo nos últimos anos, 9 anos com 9 títulos seguidos em busca do decacampeonato, mais uma vez não dando esse passo. E curiosamente o Torino que está na zona de rebaixamento, é o 18º colocado com 6 pontos, mas o Torino também, curiosamente, não consegue segurar resultados, porque conseguiu abrir uma vantagem contra a Inter, conseguiu hoje abrir uma vantagem mais magra contra a Juventus e não segura, e figura apenas em 18º. Assim, não é qualquer time que consegue abrir vantagem contra a Inter e Juventus. Então, teoricamente, deveria estar melhor na tabela, o time tradicionalíssimo da Itália, mas caminha aí para o rebaixamento, tem 6 pontos. A Fiorentina, que é o primeiro time fora da zona, tem um jogo a menos e 2 pontos a mais. Então tá difícil a situação do Torino. Outro time que vive uma fase turbulenta na temporada, mas encaixa uma sequência de jogos invictos e voltou a vencer na Champions, precisando vencer uma vitória importantíssima contra o Borussia Mönchengladbach fora de casa, é a Inter, que hoje venceu o Bolonha por 3-1, um gol do Lukaku, 2 do Hakimi, e a Inter vai em busca, mais uma vez, de tentar voltar a ser campeã, voltar a levantar uma taça. E essa taça acho que talvez é mais próxima, até porque a vaga na Champions é possível, mas é muito complicada, que é a taça do campeonato italiano. Inter segundo colocado com 21 pontos. Mais cedo, a Lazio também venceu. A Lazio é a sétima colocada. A Lazio é a sétima colocada com 17 pontos e vai tentar brigar para continuar disputando a Champions League no ano que vem. Claro que ainda tem muito campeonato para acontecer, muita coisa pode mudar, mas a perspectiva é que não brigue por título, mas que brigue sim por disputar a Champions mais uma vez. E agora indo para a Inglaterra, a queridinha Premier League, que está mais uma vez sensacional, grandes jogos como sempre, e que teve hoje um acontecimento muito bacana, que foi a volta das torcidas aos estádios da Premier League. Lembrando que a lotação máxima permitida é apenas de 2.000 torcedores por estádio, e que apenas 10 clubes estão aptos a receber seus torcedores em seus domínios, porque o governo britânico elaborou um protocolo e existem os níveis de infecção, de contágio, e algumas cidades não estão dentro desse protocolo aptas a receber jogos. Hoje nós tivemos torcida no jogo do West Ham contra o Manchester United em Londres. Também em Londres
o jogo do Chelsea no Stamford Bridge, mas amanhã a volta da torcida eu acho que é a mais significativa, a mais simbólica, não só da Premier League, mas de todo o mundo, que é a volta da torcida do Liverpool a Anfield, não só por ser o Liverpool, não só por ser torcida do Liverpool, porque a gente sabe que é um espetáculo à parte, mas por ser a primeira vez desde que o Liverpool conquistou seu inédito título da Premier League. A gente sabe o quanto o Liverpool batalhou, correu atrás dessa conquista. A primeira vez que o time vai jogar, vai reencontrar o seu torcedor após ter levantado o título da Premier League. Então, embora sejam apenas 2.000 torcedores, 2.000 privilegiados, vai ser um momento muito marcante para a história não só do Liverpool, não só da Premier League, mas do futebol como um todo. Dentro de campo, o que aconteceu? Dentro de campo, a gente teve mais um tropeço do Everton. Acho que a gente não pode nem mais chamar de tropeço, porque tropeço, a própria palavra já dá o significado, né? Você está vindo numa sequência e acaba interrompendo essa sequência por conta de um tropeço. O Everton nem sequência consegue mais, apenas uma vitória nos últimos 7 jogos, desde que enfrentou o Liverpool, conseguiu ainda um empate, mas desde ali a gente julgava muito que fosse pela suspensão do Richarlison, né? Que passou uma sequência de jogos afastado pelo vermelho que tomou pela aquela entrada dura em cima do Thiago Alcântara. O Richarlison até voltou, fez gol, o Everton ganhou, mas já nos 2 jogos seguintes, mesmo com o Richarlison, mesmo com o Calvert-Lewin marcando, não venceu. Então é o segundo jogo sem vitória. Hoje empatou em 1-1 com o Burnley. O Burnley que está na zona de rebaixamento, é o vice-lanterna com apenas 6 pontos. Então o Everton está naquela situação, né, ainda vislumbrando, ainda consegue ver ali a zona de classificação a Champions, mas que não só por muito mais por uma questão de campo do que de pontuação. A pontuação é 1 ponto só atrás do Manchester City, do Manchester, 2 pontos atrás do Manchester United, perdão, que é o primeiro time na zona de classificação a Champions, mas que em campo não está performando bem, e precisa acordar para que aqueles pontos conquistados no começo da competição sejam muito válidos agora, né? Para que aquilo ali não tenha sido jogado ao vento. Outro resultado importante na Premier League foi a vitória do Manchester City sobre o Fulham, 2-0. O Manchester City, que ao contrário do Everton, não começou tão bem, mas agora começa a encaixar na competição. Depois de passar 2 jogos sem vencer, agora 2 jogos vencendo. Hoje, mais uma grande atuação do De Bruyne, sensacional. Ele soma 12 assistências em 13 jogos na temporada. Fez um gol hoje de pênalti, deu assistência para o gol do Sterling. O Manchester City resolveu a parada logo cedo, com menos de 30 minutos, e depois administrou uma atuação bem condizente com o que o Guardiola vem falando nas suas coletivas, reclamando bastante desse calendário, que já é muito criticado na Premier League, mas ainda mais, né, nesse contexto excepcional da pandemia. E o City chega à 5ª colocação, 18 pontos somados, 1 a menos que o Manchester United, o primeiro time na zona de classificação a Champions, mas a gente sabe que o City não joga para se classificar a Champions apenas, joga para ser campeão. É ao lado do Liverpool, o principal time dos últimos anos na Inglaterra, e aí a situação já fica um pouco mais complicada. São 4 pontos para o líder Chelsea, que podem virar 5 pontos se Tottenham e Liverpool vencerem seus jogos. E aí é uma coisa interessante, a gente falou do líder Chelsea. O Chelsea volta a ser líder da Premier League depois de muito tempo. Não me recordo a última vez. Venceu hoje, venceu bem por 3-1 de virada ao Leeds. Mais uma vez uma grande atuação de Giroud. São 5 gols nos últimos 2 jogos para o atacante francês. Eu costumo dizer que ele é o melhor jogador ruim do mundo, ou então ele é o melhor jogador do mundo. Tem essa dúvida aí, mas o que importa é que está auxiliando muito o Chelsea nos seus objetivos. Frank Lampard conseguiu encaixar um time, uma sequência boa, trouxe um equilíbrio tático, né, uma defesa consistente, juntamente com um ataque eficiente, coisa que não tinha muito. Passa pelo Mendy, passa pelo Thiago Silva, pelo Chilwell, né, e conseguiu encaixar também as suas peças no ataque, e vem numa sequência muito boa na Premier League. E tem uma possibilidade, não vou dizer que é grande, eu acho que até é maior que ele não permanecer na liderança na rodada, mas dentro do possível tem um cenário mais acessível, mais promissor do que em outras rodadas. Isso porque Liverpool e Tottenham, que vem logo atrás com um jogo a menos, vão jogar amanhã. O Tottenham recebe em casa o Arsenal.
embora o Arsenal seja só o 14º colocado, é um clássico, o Arsenal tem bons jogadores, vem de 3 jogos sem vencer, então precisa ganhar um clássico, então motiva e tira o peso das costas. Já o Liverpool, a gente sabe, vai ter a torcida de volta, vai jogar em Anfield, não perde uma partida em Anfield há muito tempo, mas vai enfrentar o Wolverhampton que sempre costuma dificultar os jogos, então a possibilidade, continuo achando que tanto o Tottenham quanto o Liverpool são favoritos para ganhar as partidas, mas existe uma possibilidade real deles perderem pontos, se pelo menos o Chelsea não permanecer na liderança, ainda continuar numa situação muito confortável, que vai continuar até sendo confortável mesmo se Liverpool e Tottenham vencerem seus jogos. Outro que venceu, e venceu novamente, 9ª vitória fora de casa, um fato que nem o Sir Alex Ferguson conseguiu, que ele conseguiu apenas 7. O Manchester United venceu mais uma vez fora de casa, mais uma vez de virada, mais uma vez contra um adversário que está brigando na parte de cima, embora não seja daqueles times tradicionais a figurarem nessa situação na tabela. Hoje virou para cima do West Ham, começou com um time misto, né? Começou com o Bruno Fernandes e o Rashford no banco, mas aí no segundo tempo colocou os dois, e os dois auxiliaram muito, mudaram muito o jeito de jogar do time, e o time conseguiu a virada, e um golaço do Pogba, né? Esse cara, é uma pena que regularidade e qualidade não sejam coisas que andem lado a lado quando se trata de Paul Pogba, porque qualidade a gente sabe que ele tem de sobra, regularidade é o que está faltando. O Manchester United é o 4º colocado com 19 pontos e 4 jogos de invencibilidade na Premier League, e também com boas chances, embora tenha se complicado quando não podia se complicar, e não deveria ter se complicado na Champions League. E agora indo mais para baixo um pouquinho ali para a Europa continental, saindo da ilha da Grã-Bretanha, indo para a Bundesliga, indo para a Alemanha, cara, é sinceramente algo que não dá para entender, mas que não dá para aceitar, sobretudo eu não sou, mas sobretudo se você for torcedor do Borussia Dortmund, o quanto que o Borussia Dortmund deixa escapar pontos que não deveria deixar escapar. O segundo jogo sem vencer na Bundesliga, hoje empatou em 1-1 com a Eintracht Frankfurt. Frankfurt é o 8º colocado com 13 pontos. São 5 empates seguidos do Frankfurt, é um negócio impressionante. Dos 10 jogos que disputou, foram 7 empates, 2 vitórias e 1 derrota. E tá ali em 8º ainda, uma posição que é difícil você ver um time que empata 5 partidas seguidas, tá figurando nessa situação, mas enfim, está. E o Borussia deixa escapar mais uma chance, porque essa rodada já era muito, muito promissora para o Borussia Dortmund, porque Bayern e Leipzig, os times que lideram, o Bayern à frente, lideram a Bundesliga, o primeiro e o segundo, se enfrentaram na Allianz Arena e poderiam tirar pontos um do outro, ou então pelo menos um deles ficar pelo caminho. E o que aconteceu foi um jogaço, com 2 viradas, 6 gols e um empate em 3-3, que seria justamente o melhor dos resultados para o Borussia Dortmund, que para 19 pontos e fica a 2 pontos do Leipzig, 4 do Bayern, poderia estar com 22, até ultrapassado do Leipzig, está a 1 ponto do Bayern. E a gente sabe que agora com 4 pontos significa que são 2 rodadas, né, que ele precisa para ultrapassar o Bayern, e aí você imaginar que o Bayern vai tropeçar 2 rodadas, e também que esse Borussia que tropeça tanto, já perdeu 3 jogos na temporada, na Bundesliga, não vai tropeçar, é muito complicado. Mas indo para o grande jogo, que foi um grande jogo não só pelas expectativas de tabela e dos times, mas em campo, como eu falei, 2 viradas e 6 gols, Bayern e Leipzig 3-3, o Leipzig saiu na frente, o Bayern foi buscar o empate, o Leipzig abriu o placar com o Nkunku, o Musiala, um jovem jogador que subiu da base, empatou o jogo, e aí o Miller virou o jogo, fez o 2-1 para o Bayern, mas nem deu tempo do Bayern se acostumar com vantagem. A gente sabe como é importante que o Bayern fique em vantagem no jogo, como é difícil jogar contra um Bayern em vantagem, e nem deu tempo disso. E o Justin Kluivert, ele mesmo, o filho do Patrick Kluivert, aquela lenda do Barcelona, do Ajax, da seleção holandesa, fez seu primeiro gol pelo novo clube, pelo RB Leipzig. Ele que tem 21 anos e tenta engrenar na carreira desde que saiu do Ajax, empatou o jogo, o Forsberg virou, e o Miller, já faltando 15 minutos por aí para acabar o jogo, empatou novamente para o Bayern, e fica aquele gostinho, embora tenha sido um resultado muito importante, é um empate fora de casa contra o octacampeão alemão, mas o Leipzig pode lamentar um pouco, porque poderia estar na liderança hoje, esteve 2 vezes à frente no placar,
mas deixou escapar, deixou ceder. O Bayern também tem o que lamentar, embora seja líder com 2 pontos à frente. É o time mais regular da Europa hoje. Acho que não se tem muita discussão sobre isso, mas poderia hoje estar a 5 pontos da frente do segundo colocado, está apenas 2. Aquela gordura que eu falei de 2 rodadas, agora não existe, é apenas uma rodada. Mas mesmo assim, continua sendo, na tabela e no papel, o grande favorito para ganhar mais um título alemão. Tá difícil bater o Bayern. Sempre foi, e essa década tá mais do que em toda a história. E o que tá difícil também, meus amigos, é o tal do Barcelona. Esse aí tá difícil. Para vocês terem uma ideia, o Barcelona ele tem mais pontos na Champions do que na La Liga. Tem mais pontos em 5 jogos na Champions League, que é um campeonato teoricamente mais complicado. E até porque embora tenha Ferencváros e Dinamo Kiev, tem a Juventus no grupo, está com 15 pontos e na La Liga soma apenas 14. Só 14 pontos, é impressionante. 5 jogos, 15 pontos na Champions, 10 jogos, 14 pontos na La Liga. Hoje perdeu mais uma vez para o Cádiz. Cádiz que vem fazendo a grande competição, venceu o Real Madrid, né, e agora venceu o Barcelona. É o 5º colocado com 18 pontos. O Barcelona tem 12 jogos, o Cádiz é verdade, tem mais jogos que vários times na tabela, mais jogos que todos os times que estão à sua frente, né, todos os 4 times que estão na zona de classificação da Champions. E o Barcelona tem 10 jogos, soma 14 pontos, é o 7º colocado. E tá difícil, se não fosse a questão da excelente campanha da Champions League, certamente, e também toda a turbulência interna da presidência do Bartomeu, certamente a situação estaria ainda mais complicada pro lado dos catalães. Quem também não faz uma temporada muito regular, mas se recuperou depois de 3 jogos sem vencer, foi o Real Madrid, e se recuperou de forma, vamos dizer assim, exemplar, né? Venceu o Sevilla fora de casa, tudo bem, não foi uma grande atuação, foi 1-0, gol contra do Bono, mas há uma discussão se foi ou não o gol do Vinícius Júnior, que divide com um goleiro, não vê se ele consegue chegar a tocar na bola, mas mais uma vez o brasileiro entrando bem, auxiliando nesse time do Real Madrid. Tem muito que evoluir, sobretudo na questão do fundamento, sempre bato nessa tecla, mas vem agregando muito ao time do Real Madrid, sobretudo esse Real Madrid mais fragilizado, que agora é o 3º colocado com 20 pontos, o Sevilla é o 6º com 16. O Sevilla interrompe a sequência de 3 vitórias na La Liga e também, embora o jogo contra o Chelsea já tivesse classificado, mas foi um 4-0 em casa, mais uma derrota em casa agora, mesmo por outra competição, então o Sevilla não vive uma semana tão boa. Quem vive semana boa, meus amigos, é o Atlético Madrid, que não vive só uma semana, vive um campeonato muito bom. Invicto, 8 vitórias, 2 empates, uma sequência de vitórias aí bastante considerável. 26 pontos, é líder isolado da La Liga com 10 jogos, né? Tem 2 pontos a mais que a vice-líder Real Sociedad e um jogo a menos. Para você ter ideia aí, se a gente for colocar em perspectiva quais são, em tese, os principais adversários do Atlético de Madrid, que é o Real Madrid e o Barcelona, ele tem 6 pontos de vantagem com um jogo a menos, podendo chegar a 9 do Real, e do Barcelona ele tem 12 pontos, podendo chegar a 15. Então é uma situação muito favorável para a equipe de Simeone, que não costuma perder jogos, empatou bastante na temporada passada, o que não se repete nesse ano. E aí, para mim, ainda, sobretudo pela fragilidade de Real Madrid e Barcelona, é o grande favorito, os colchoneiros, para ganharem o título da La Liga. E para encerrar, um giro rápido pelo Brasileirão. 24ª rodada, teve parte dos seus jogos realizados neste sábado. O vídeo está saindo no domingo, mas foi gravado no sábado. Santos e Palmeiras 2-2, Botafogo e Flamengo, vitória do Flamengo 1-0. Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 3-1. O Atlético tinha encaixado uma sequência de 4 vitórias seguidas, agora já soma 2 derrotas seguidas, já volta a se preocupar um pouco com o rebaixamento, mas não creio, até pelo desempenho abaixo dos times que estão bem depois do Atlético na tabela, não deve, e até porque os adversários do Atlético foram adversários que é normal, assim, pela sequência, não é um absurdo perder. Fluminense, por exemplo, é o 4º colocado com 39 pontos. Os outros jogos adiante, vamos lá, Bahia, o Ceará, grande vitória do Ceará no confronto direto com o Bahia, venceu 2-0. O Curitiba e Bragantino se abraçam na parte de baixo da tabela. O melhor para o Bragantino, jogou fora, está fora da zona de rebaixamento, mas o Curitiba perde a chance, já uma sequência aí de pelo menos 5 jogos sem vencer, né? Vinha de 3 derrotas seguidas, pelo menos conseguiu pontuar, mas perde pontos.
em casa para um adversário direto, é o 18º com 21 pontos, o Bragantino 14º com 28. Vamos agora fazer um geral aqui do brasileiro. São Paulo, que joga amanhã contra o Sport, nunca perdeu do Sport no Morumbi, então tem tudo para encaixar mais uma vitória. É o líder com 44 pontos, tem 22 jogos disputados. Vice-líder Atlético Mineiro com 42, terceiro Flamengo com 42, Fluminense 39, vem em quarto. Palmeiras 38, Santos 38, empatados não só no jogo da Vila Belmiro, mas também na tabela de classificação. Inter é o sétimo com 37 e o Grêmio oitavo também com 37. O Grêmio que teve uma notícia aí que era esperado, né? Se especulava, não diria que se especulava, mas não assusta ninguém, que o Diego Souza, em conversa com a jornalista Aline Nastari do Esporte Interativo, ele falou que ele hoje com 35 anos pretende se aposentar ao final do seu atual contrato com o Grêmio, que se encerra no final de 2021. Então, muito provavelmente, ele não ultrapassará Fred como o maior artilheiro do Brasileirão de pontos corridos. Diego Souza tem 111 gols marcados, enquanto o Fred tem 148 gols, uma vantagem muito considerável e bem difícil de ser ultrapassada, mesmo que se a gente botasse um ano a mais na carreira de Diego Souza, né? Se de fato ele se aposentar em 2021, em dezembro de 2021. Então você que segue a 3 pontos no Instagram, mas não consegue dar conta de tudo, agora você tem esse compilado aqui no YouTube do que aconteceu no dia, né? E você que não nos segue no Instagram, tá perdendo tempo, vá lá nos seguir, vai ter notícias em tempo real, análise em tempo real. Você que tá no trabalho, tá na academia, tá em casa, onde você estiver, você vai estar sempre por dentro das notícias de futebol, dos placares, dos jogos mais importantes, das notícias mais importantes. Então, segue a gente, tá aí. Vou deixar aqui na descrição o Instagram da 3 Pontos Futebol. Agradeço muito a vocês. Não esqueçam, claro, de deixar o gostei, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Tamo junto. Valeu!